Bom, a gente vai continuar com a nossa aula de a gente começa a nossa aula de geografia de hoje. Continuação das duas aulas passadas, ok? E hoje vai ser bem rápido, vai ser bem simples, porque eu só vou falar sobre escalas. Não dá tempo de começar outra matéria, então, e não dá tempo de começar outra matéria de geografia, ela não é grande o suficiente para ocupar 1 hora. Então, vai ser bem rápido, bem simples. E, enfim, bom, no estudo que nós estamos estudando cartografia, geografia, a parte física, né, a parte inicial de geografia. Até aqui a gente já estudou estações dos anos, fuso horário, relação do solstício de inverno, solstão, aquela coisa toda. Alguém ainda tem dúvida a respeito disso? Quer fazer algum comentário sobre as matérias passadas, os slides passados? Ou está tudo ok? Vai tudo bem, eu vou continuar com escala. A gente tinha coordenadas geográficas também. Então, ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar. Bom, então, escala é a relação de medida de um objeto ou um lugar representado no papel e sua medida real, né? Onde a razão, a relação de semelhança é igual a essa fórmula aí, ó. E de escala é igual a Ezinho sobre Dzão. Então, escala, de modo geral, né, de uma maneira mais simples de se falar, é a proporção, né, de uma representação de algum local ou de alguma estátua ou de algum elemento qualquer, né, a proporção entre essa representação e a verdadeira e a vida real, né? Muito conhecida e muito utilizada nos mapas, né, nas cartas geográficas, porque é interessante a gente saber a medida real, né, a gente conseguir calcular a medida real diante de um mapa. Né? Se for representado um mapa para a gente, for apresentado um mapa para nós, interessante a gente, com aquelas informações somente, calcular a medida real, né, que tem, por exemplo, de um terreno. E para isso que serve a escala, né, nos nossos mapas, ok? Então, aí, a escala é dada por essa simples forma, Dzinho sobre Dzão. Sempre que o Dzão é dado o comprimento real do terreno. Né? O Dzão é um comprimento tomado do terreno que denomina-se distância real natural, né? Igual está aí no slide, é a distância real, tá? O Dzão. E o Dzinho é o comprimento homólogo no desenho, denominado distância prática ou gráfica. Então, veja bem. Se a gente pegar a distância da minha cidade, que é Ipatinga, até Belo Horizonte, que é a capital do meu estado, Minas Gerais, vamos ter aproximadamente 200 quilômetros. Aproximadamente 200 quilômetros, 200 quilômetros é pela estrada, pela BR-381. Contudo, se a gente pegar em linha reta, vai ser aproximadamente 150 quilômetros, né? Diminui um pouco. Então, se a gente pegar esses 150 quilômetros e representar ele em algum mapa, ok? 150 quilômetros vai ser o Dzão, no caso, e quando a gente representar, né, no mapa, vai ter uma distância. Provavelmente vai ser uma distância em centímetros, né? A gente mexe em mapas em distância de centímetros. Então, vamos supor que a distância em centímetros que a gente calculou entre Ipatinga e Belo Horizonte foi de 1,5 quilômetros a 1,5 centímetros, né? Então, o Dzinho vai ser 1,5 centímetros e o Dzão vai ser 150 quilômetros. Contudo, entretanto, quando a gente está mexendo com escala, a gente precisa de deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, a gente tem que passar ou 150 quilômetros para centímetros ou 1,5 centímetros para quilômetros. Isso envolve um pouco da matemática para a gente fazer o cálculo dessa escala. Estou falando assim, mas a gente vai fazer esses cálculos com mais calma nos próximos slides. Pois bem, as escalas mais utilizadas são essas duas aí, ó, as escalas numéricas e as escalas gráficas. E a gente vai ver a diferença mais certa de uma delas e as vantagens e desvantagens de ambas, ok? Então, isso daqui é basicamente o que eu havia falado, né, que eu acabei de falar, olha só. Ele mostra a escala, né, desse slide, mostra que a cada 1 centímetro no mapa, na realidade, corresponde a 50 mil centímetros ou, né, passando na unidade de medida, 500 metros. Então, aí tem algumas réguas desenhadas sobre o mapa, e com essas réguas a gente calcular a distância em centímetros. E de acordo com essa escala, né, olha só, a escala está aqui em cima na representação, ó, 1 a cada 50 mil. Né? Então, que significa que 1 centímetro no mapa significa 50 mil centímetros na vida real. Né?
Isso que significa escala. Bem, aí qual que vão ser as vantagens e desvantagens e as características da escala numérica, ok? Então, a escala numérica é a representação por uma fração, na qual o numerador representa a distância do mapa e o denominador a distância correspondente ao terreno. Então, é aquela história do desenho e desão. Então, o desenho, normalmente, ele vai ser 1, né? Porque para ajudar a nossa proporção, você sempre o denominador 1 aliás, o numerador 1 e o denominador é a escala real, né? A distância representada na vida real, ok? Igual falou aí nesse primeiro item. Bem, segundo item. Em uma escala de 1 para 100 mil, por exemplo, qualquer medida linear no mapa desenho é no terreno desão 100 vezes maior, ok? Então, se eu pegar 1 centímetro no mapa, na vida real vai valer 100 mil centímetros. Se você pegar no mapa 2 centímetros, na vida real vai valer 200 centímetros, ou seja, 100 vezes maior, ok? Então, com essa proporção, a gente consegue calcular distâncias reais apenas com mapas. Isso hoje parece ser uma coisa banal, uma coisa simples, né? Às vezes até mesmo desnecessária, porque a gente já tem programas computacionais que fazem este cálculo de distância, simplesmente você colocando os 2 pontos que você quer, por exemplo, o Google Earth, que é um aplicativo do Google, faz isso muito facilmente, para calcular, e simplesmente você colocando os 2 pontos que você quer saber a distância, você nem precisa de fazer cálculo nenhum. Contudo, antigamente, quando a gente não tinha certos equipamentos tecnológicos como a gente tem hoje, isso foi crucial para o ser humano conseguir mapear certas áreas, certas regiões. E o mapeamento de áreas e regiões era poder. A gente sabe que informação é poder. Então, era uma informação que dava poder a certos líderes, né? Por exemplo, se você soubesse, né, exatamente onde que delimitava as riquezas naturais daquele país, as distâncias, né, a área exata de uma certa região, e esse poder fazia você acumular riquezas, acumular ainda mais poder, né? Um país que queria defender o seu território, por exemplo, ele tinha que saber a distância, o que se localizava naquele local. E para isso eles precisavam de fazer cartas geográficas, mapas geográficos. E a escala era um item deste mapa que era crucial para ter este poder em mãos, né? Então, a escala numérica, né, só relendo esse terceiro item, a escala numérica pode ser representada por qualquer das seguintes formas, né? Ou com 2 pontos ou com barra, né? Pode ser representado, vocês podem ver das maneiras, né? Pois bem, a escala gráfica ela é um pouco diferente. E aí que a gente vai entender qual que é a vantagem da escala gráfica para com a numérica. Então, olha só, representa do terreno sobre uma linha graduada. Normalmente, uma das proporções da escala está dividida em décimos, para que possa medir a distância com maior precisão. Então, veja bem, diferentemente da escala numérica, a escala gráfica ela não vai te dar um formato de fração. Ela vai te dar uma distância, como tem aqui, olha só, na parte inferior direita do meu gráfico, a gente consegue ver aqui a escala gráfica. Ao invés de ela te dar em formato de fração, ela vai te dar ela graduada. O que isso significa? Significa que aquela distância no mapa, se a gente pegar uma régua e medir essa distância aqui no mapa, por exemplo, de 0 a 100, a gente vai ver uma distância em centímetros. Quer dizer que essa distância em centímetros, que a gente vai medir com a régua, né? A gente pega uma régua e medir, não dá para fazer dessa forma, vale 100 quilômetros, ok? E assim sucessivamente. Se a gente pegar aquela distância lá de 0 a 200, vai valer 200 quilômetros, né? Em centímetros na vida real. Também é a mesma noção e a mesma proporção de escala. E é mais indicado para medir escada e para medir distância. Por quê? Porque, veja bem, principalmente hoje, que a gente tem alguns, né, igual como eu já tinha falado, equipamentos tecnológicos que a gente consegue trabalhar e mudar muito facilmente alguns mapas, né, o zoom de alguns mapas, de algumas cartas geográficas também, a gente muda a escala o tempo todo. Né? A escala vai se alterando o tempo todo. Né? Por exemplo, uma foto. Você tem uma foto de um mapa do seu bairro.
No seu celular, você consegue aumentar e diminuir o zoom daquilo o tempo todo. E aumentar e diminuir o zoom daquela foto o tempo todo, você automaticamente muda a escala. E se fosse escala numérica, ao você dar um zoom, aquela escala já não ia valer mais, porque quando você dá um zoom, 1 centímetro passa a ser diferente na vida real. O centímetro ou vai aumentar ou vai diminuir. Então, a escala numérica ela tem essa desvantagem, porque ela não acompanha a verdadeira escala do mapa ou da carta geográfica. Já a gráfica acompanha, porque ao você dar um zoom, igual eu dou um zoom aqui, olha só, a escala não é alterada, ela continua a mesma. Né? O 1 centímetro que era antes, ele vai aumentar, mas esse tanto que vai aumentar vai continuar valendo os 100 quilômetros, né? Que é o caso que aqui está representando. Só para a gente mostrar aqui, na parte superior está em quilômetros, na parte de baixo está em milhas. Né? A gente sabe que os Estados Unidos é bem diferente, então ele tem a escala imperial, né? O mundo todo tem escala métrica, lá eles têm escala imperial, que ao invés de unidade de medidas, a unidade de medida mais comum lá não é o quilômetro, não é o centímetro, é as milhas, ok? Como está aí na parte inferior dessa escala gráfica. Então, isso vale para os Estados Unidos, mas para a gente e para o mundo inteiro, não só os Estados Unidos que gosta de fazer diferente. Então, na unidade de medida de comprimento, na unidade de medida de temperatura, lá também não é Celsius, é Fahrenheit. Na unidade de medida de várias coisas, lá é bem diferente. Isso me irrita um pouquinho, mas enfim. Então, essa é a grande vantagem da escala gráfica para a escala numérica, ok? Então, podemos tomar qualquer comprimento no mapa e lê-lo na escala gráfica em quilômetros e metros. Necessita-se medir ao longo de uma estrada curva, podemos, por exemplo, utilizar um cordão. Esse último item aí é interessante que não necessariamente, eles falam que não necessariamente a gente precisa de uma régua para isso, para a gente calcular a distância entre duas cidades, por exemplo. Né? A gente tem aí esse mapa está representando o norte da África, na verdade, o norte da África, o noroeste da África, ok? E a gente tem várias cidades aí, provavelmente eu acho que esse país aí é o Marrocos, não me lembro bem. Sem a gente ter a régua, a gente consegue calcular a distância, por exemplo, dessas cidades impronunciáveis aí, ó, de Agadir, se alguém conseguir pronunciar melhor, pode ficar à vontade, ou Ouzaret, ou Zazet, não sei como é que pronuncia. A gente não precisa necessariamente de uma régua, a gente pode pegar um cordão ou um barbante e medir a distância das duas e colocar aqui na escala que a gente consegue ter noção qual que é a distância das duas na vida real. Isso porque era uma escala gráfica, tá? Na numérica a gente não teria essa possibilidade. Então, a grande vantagem, isso às vezes cai no vestibular, da gráfica para a numérica, só repetindo mais uma vez, é que na gráfica ela acompanha a escala da foto, da figura, do mapa, se assim a gente aumentar ou diminuir, e também não é necessariamente sempre uma régua para a gente calcular a distância entre dois pontos no mapa. Bom, aí a gente tem aqui dois tipos de escala. Uma é a escala A e a outra é a escala B. Comparando a escala A e a B, observamos que a maior riqueza de detalhes no mapa B e sua escala é 2 vezes maior do que o mapa A. Né? Então, olha só, no mapa B, a gente está com o zoom mais próximo, né, do Brasil aí, né? A gente está representando o Brasil, o zoom é mais próximo. Então, quer dizer que esse zoom mais próximo significa mais detalhes. Às vezes não vai ter tanta diferença entre esses dois exemplos, mas o que vocês precisam entender é quanto mais próximo, né, mais detalhes a gente vai ter. Né? A gente consegue, por exemplo, comparar um bairro e uma cidade. Qual que vai ter mais detalhes? No sentido de você vai conseguir visualizar as casas, as ruas, ou até mesmo árvores, parques, lagos, ou até às vezes pessoas, carros, em um mapa, em uma carta geográfica que tem mais detalhes, né? Então, essa que tem mais detalhes, que no caso aqui é o exemplo da letra B, o denominador dela é menor, né? Olha só, tá 80 milhões. E já no A, que a riqueza de detalhes é menor, ok? O denominador, que no caso é 160 milhões, é maior, ok? Então, observe que quanto menor for o denominador da escala, maior ela será e mais detalhes ela nos dará, ok? É importante a gente saber isso. Por isso, se a gente pegar
comparar, né, sem dar exemplos numéricos, mas se a gente pegar um exemplo de uma cidade e de um estado, por exemplo, um mapa de uma cidade e de um estado, o da cidade com certeza vai ter detalhes maiores, né? A gente vai conseguir ver os bairros das cidades, as ruas das cidades. Quando a gente pega o estado, a gente não consegue ver ruas, a gente consegue ver só pontos que estão representados representam as cidades daquele estado. Okay? Então, a gente pode concluir que certamente a escala da minha cidade ela vai ser uma escala menor, porque o denominador dela vai ser menor do que a escala do meu estado, ok? É isso que está querendo dizer aqui neste gráfico, nessa próxima slide, que eu não sei se passou. Estou dando uma olhada aqui. Já era para estar isso. Estava falando sobre este. Eu sempre me atrapalho nessas tecnologias. Bom, eu estava falando sobre este slide, que eu acho que agora está passando para vocês, ok? Estava relacionado a A e B, era desses slides. Lembrando que os slides já estão no Google Classroom de vocês, né? Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, podem ficar à vontade. E qualquer dúvida, pode me chamar também. Eu estava falando sobre esse slide aqui, sobre escala A ou B. Não sei se vocês estavam realmente vendo ele, acredito que não, agora que eu dei uma conferida aqui no meu computador. E é isso. Bom, basicamente, escala é sobre isso. A gente vai ver exercícios ainda, que vou preparar uma aula só de exercícios sobre toda essa matéria, que a gente vai poder revisar tudo. Vou, hoje ainda, não posso esquecer, de mandar exercícios sobre toda essa matéria, e na próxima aula eu vou reservar ela para a gente fazer exercícios sobre ela, revisando desde o início até essa última matéria de escala. E aqui tem algumas informações interessantes, né, relacionadas à construção de mapas, a mapeamento de certas regiões de terreno, né, algo que o Enem muito cobra bastante, né, porque tem a ver com esse avanço tecnológico que a gente vive, que é o sensoriamento remoto, né, é um sistema sensor que pode ser definido como qualquer equipamento capaz de transformar alguma forma de energia em um sinal possível de ser convertido em informação sobre aquele ambiente. No caso específico de sensoriamento remoto, a energia utilizada é a radiação eletromagnética. Então, a gente sabe que hoje a tecnologia para a gente mapear um lugar é muito, muito grande. Né? Antes a gente, há 10, 15 anos atrás, é muito mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem os drones que fazem isso rapidamente, em questões de horas. Antes, até mesmo em matérias como a topografia, era muito difícil fazer o mapeamento do terreno, a questão de cota de altitude, de relevo daquele lugar, era muito mais difícil, né? E precisava de equipamentos como o teodolito, a estação total, não sei se vocês já ouviram falar, são equipamentos de topografia para medir a altura de a elevação, né, a inclinação dos terrenos. Hoje, dependendo do drone que você estiver, você coloca isso, ele vai com foto, transforma isso em mapa, já joga no computador, é algo que vem avançando muito nesses últimos anos, ok? E uma coisa que a gente também não pode deixar de falar quando a gente fala disso são os satélites, né? Apesar de muitos acharem que satélites são invenções humanas, invenção da NASA, né? Tem gente aí que não acredita que a Terra é redonda, por isso seria impossível existir satélites, né? Eles existem, ok? E aí, olha só, uma fotografia tirada por um satélite do entardecer, né, no nosso país, né, provavelmente por volta das 17 às 18 horas da tarde desse lugar. É uma foto real. Que também são responsáveis por fazer, colher informações para a construção de mapas. Algo que eu devo informar, né, é uma questão bastante atual, isso acontece neste momento, é que os satélites hoje já são tão potentes que eles conseguem, sim, mapear focos de incêndio. Né? Vocês já devem estar vendo aí, se não estiver, espero que procurem sobre as queimadas que estão acontecendo no nosso país e no mundo. Na verdade, não é só no país, lá no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, o negócio está bem complicado também. E esses satélites já conseguem mapear esses focos de incêndio e comparar com os últimos anos e falar se realmente houve um aumento desses focos de incêndio ou se houve uma diminuição, se está tendo alguma preservação, alguma ação do governo, a gente sabe que não está tendo. Né? Então, são tecnologias bastante potentes que estão aí para auxiliar o homem a
nas mais diversas atividades que a gente pode executar, ok? Tem outras coisas aqui também que é mais exemplos de como alguns mapas eram feitos. Isso aqui pode estar tão, de certa forma, ultrapassado, porque, como eu disse, de alguns anos para cá foi a existência de drones. Isso aqui é uma espécie de drone, na verdade, né? Se vocês lerem, é uma espécie de drone, mas isso daqui já está até um pouco muito avançado em relação a isso. Não necessariamente acontece dessa forma, tá? Então, eu não vou focar muito nisso, ok? É igual aí a aerofotogrametria ou fotografia aérea era feita em aviões, né? Os aviões faziam isso, então demandava um custo bastante alto, não saía de uma forma tão inteligente, tão ótima. Hoje, os drones fazem isso muito mais rapidamente, muito mais facilmente, dá um resultado muito melhor, ok? Então, sobre escala, né, era basicamente isso. Repito que a gente ainda vai fazer exercício sobre isso na próxima aula. Vou continuar com uma outra matéria, tem a ver com isso, tem a ver com curvas de nível, tá? Que está realmente relacionado à topografia, né? A topografia do terreno. Então, o que são as curvas de níveis? É o método, né? O método mais utilizado, não é o único, existem outros. É o método mais utilizado para representar o relevo terrestre, né? Que permite ao usuário ter um valor aproximado da altitude de qualquer mapa, a partir do mapa. Então, a gente sabe que quando a gente pega um mapa, a gente vai estar vendo uma visão 2D, né? Apenas duas dimensões. Então, o homem, né, alguns anos atrás, pensou como representar essa terceira dimensão, né, que seria a altitude do terreno, como representar ela de uma forma inteligente, né? E algum geógrafo, que eu não sei o nome, né, algum geógrafo, algum estudioso, cientista, propôs essa ideia de curva de nível, tá? Que é a forma de representar essa terceira dimensão, a altitude do terreno, né? Então, uma informação que pode cair nos vestibulares, né? Uma informação para a vida também, ok? Então, quais são as principais características dessas curvas de nível? Olha aí a figura. Com a figura, vocês conseguem ter uma ideia bem interessante de como ela é representada no 2D, né? A gente tem aí o 3D, que são dois morros, não vou chamar de montanha, são dois morros, né? Que tem aí certas altitudes, como está representado, e no 2D ela é representada por essas curvas de nível, né? Lá na parte de baixo, né? Elas são projetadas com essas curvas de níveis, ok? Então, as curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si, né? Elas são quase que paralelas entre si, que significa que elas não se cruzam entre si, ok? Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação, né? Então, olha só, tem um risco de 400, outro risco de 420, outro risco de 400, na outra curva, né? Melhor dizendo, de 440 até 456 que está ali. Então, o que isso se representa? Que toda aquela região onde que está sendo cruzado pela curva de 400 tem 400 metros de altitude, ok? Isso que representa, da mesma forma que 420, da mesma forma que todas as outras unidades, outros valores que podem ter representados, ok? Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma, o que significa que elas sempre vão ter um formato, digamos assim, circular, elas nunca nunca vão ser uma curva que não vai fechar, né? Ela sempre vai fechar em um formato circular, digamos assim, um formato curvilíneo, né? Ela nunca vai ficar aberta. E ela sempre vai fechar em si mesmo, né? As curvas de nível nunca se cruzam, né? Eu já tinha dito, elas nunca vão se cruzar. De 400 nunca vai se cruzar com 420. Podendo se tocar em saltos d'água ou desprendadeiros. Quando a sua inclinação, eu vou explicar isso ainda, quando a inclinação em um terreno é muito alta, essas curvas de níveis tendem a ficar muito próximas entre si. Então, o que está aqui dizendo neste item é que elas podem quase se encostar, né? Elas podem se tocar em regiões que têm grande declividade, que são chamadas aqui pelo de despenhadeiros, ou em alguns saltos d'água, cachoeiras. Tá? Elas podem acontecer, elas se tocarem, mas elas nunca vão se cruzar. Então, de modo geral, as curvas de níveis cruzam os cursos d'água no formato de V, com o vértice apontado para a nascente, ok? Então, diferencia esses cursos d'água com os saltos d'água, não confundir. Os saltos d'água são as cachoeiras, né, que tem aquela queda brusca de nível, né? Vocês imaginam uma cachoeira bastante alta, então há uma queda gigante ali de altitude. Então, quanto mais
altitude diferente, né, declividade estiver mais próxima, essas curvas de nível vão estar. Então, em cachoeiras, né, saltos d'água, elas vão estar muito próximas por isso. E o que está dizendo no último item não tem nada a ver com isso, está falando de cursos d'água, significa rios, né, são os nossos rios, ok? Então, os rios, eles são representados por linhas também, e essas linhas do rio podem tocar as nossas curvas de níveis. Então, tem alguns mapas que você vê alguma linha cortando, né, cruzando as curvas de nível, você pode saber que ele é um rio, né, um curso d'água, ok? E esse curso d'água, as curvas de nível vão cruzar esse curso d'água no formato de V, sendo que o vértice do meu V vai estar apontado para a nascente do meu rio, ok? Então, pois bem, olha aí, conhecem essa figura? Parecida com um famoso ponto turístico que a gente tem lá no Rio de Janeiro, né? O Pão de Açúcar, né? Então, veja bem, olha aí, a gente tem o Morro da Urca, eu não conheço o Rio de Janeiro, então posso estar falando besteira, não sei necessariamente é o Pão de Açúcar, mas deve ser, ok? Então, as linhas traçadas do mapa são chamadas de isoípsias, né? Então, curvas de nível também são chamadas de curvas isoípsias, tá? São o segundo nome para elas, significa a mesma coisa. Sendo que, quanto mais próximo estiver, mais abrupto se representa o relevo, né? Mais declive se representa o terreno. Então, veja bem nessa parte aqui, olha, né? Nessa parte que está na parte esquerda, ok? Essa parte, eu acho que não passou o slide. Isso, agora passou. Nessa parte que está à esquerda vou chamar de Pão de Açúcar, se não for, podem me corrigir, ok? Do Pão de Açúcar, né? Uma região que está mais declive, né? Uma região que está com declividade muito grande. Reparem que nessa mesma região que está bastante declive aqui no Pão de Açúcar, na representação das curvas isoípsicas, são a região onde que tem mais próximas, né? As curvas de níveis estão mais próximas, ok? Porque curvas de níveis próximas significa regiões com maior declividade. Curvas de nível mais afastadas entre si significa regiões mais planas, tá? Isso que vocês têm que entender. Então, entre as duas elevações existentes na direção leste-oeste, encontra-se uma depressão relativa. O que seria depressão relativa? Depressão normal, a aquela coisa que está abaixo do nível do mar. Ok? Depressão é isso, né? Quando uma região está com uma altitude negativa, uma altitude abaixo do nível do mar, que significa, o nível do mar significa altitude 0 grau, 0 metros, abaixo do nível do mar, menos, então aquilo é depressão. Já a depressão relativa, que é neste caso, significa que ao entorno daquele lugar, a altitude é muito alta em relação àquele ponto, né? Então é um buraco, né? De uma forma leiga, chama-se buraco, tá? Depressão, isso que significa, ok? Então, a parte superior o perfil superior, não, inferior é o perfil topográfico, nessa parte que tem o desenho, e a parte superior é as curvas de níveis, ou curvas isoípsicas, ok? A curva de nível basicamente é isso, a gente vai fazer os exercícios também. Acho que vamos ver se a gente consegue fazer uns exercícios hoje. Eu já consegui separar alguns aqui, ainda falta meia hora para ela acabar, eu acho que dá para fazer. Então, de modo geral, aqui só tem falando um pouco a respeito de como a orientação cartográfica, né, são como os mapas, as coordenadas geográficas são importantes para a gente se orientar, para o ser humano se orientar geograficamente aqui na Terra, ok? Então, os slides que eu separei para vocês nessas 3 aulas, né? Foi realmente 3 aulas que eu separei para eles. É isso, tá? Vou tentar fazer alguns exercícios com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, ok? Vou tentar só um minuto para eu pegar esses exercícios aqui para a gente fazer juntos.
Pois bem, existe geografia de cartografia. Espero que todos estejam vendo, ok? Então, vamos começar a fazer ele. Como eu disse, são exercícios que tem sobre todas as matérias que a gente viu até então, ok? Não só sobre escalas e cartografia, então vai ser uma espécie de revisão também, né? Vai ser esses restantes dessas meia hora, a gente vai fazer os exercícios e também na aula que vem, ok? Então temos aqui na questão número 1, dois mapas. Vocês estão ainda não ouvindo, né? Tá tudo ok. Alguém? Pelo menos um sim, ótimo. Muito obrigado, Matheus. Gosto assim. Então, veja os mapas a seguir. Dois mapas, todos dois representando o mapa mundo, né? A Terra, né? Uma planificação da Terra. E temos um que está na maneira que a gente costuma ver, né? Digamos assim, de cabeça normal, e o segundo de cabeça para baixo, entre aspas, ok? Então, as diferentes representações cartográficas, como apresentam acima, são definidas a partir de. Temos aí letra A, letra B, letra C até a letra E. Como é que a gente pode representar? De um momento histórico geográfico, de uma orientação técnico-científica, uma visão mercantil capitalista, uma opção política ideológica, um arranjo espacial temporário. Então, olha só, a gente está vendo aqui que a gente tem dois mapas, né? Um que está normal, outro que está de cabeça para baixo. Quando cai em mapas assim, eu estava conversando a respeito disso com o meu pai hoje. Ele viu um mapa como esse que está aqui na parte inferior, na parte de baixo, ele falou assim: ah, está errado. Eu falei assim: está errado por quê? Eu falei assim: porque está errado. Eu falei assim: não, não está errado. A gente está num universo e no universo não tem cima nem embaixo. Não existe cima e embaixo para o universo, né? Nosso planeta está lá e não existe cima e embaixo. Tem que parar para pensar isso. Porque é tudo infinito, para todos os lados que você olha no universo é infinito. Então, necessariamente não tem cima e nem tem embaixo. O cima e embaixo foi definido pelo homem, ok? E esse definido pelo homem foi definido por interesses dos homens que definiram. Então, por que vocês acham que os Estados Unidos e a Europa estão na parte superior do nosso mapa, né? Que nesse caso desse exemplo primeiro? Porque eles foram os que definiram isso, né? E eles se sentiam superior com relação a nós que estamos no hemisfério sul, não é? Então, e outra coisa que a gente tem que lembrar disso aqui também é que é uma representação cartográfica, né? Uma projeção cartográfica de Mercator, aquela que valoriza muito os países do norte, aumenta muito os países do norte, aqueles que estão de uma certa distância da linha do Equador. Se a gente comparar a Groenlândia, que é essa ilha gigante que tem aqui no norte, ok? A gente vai ver, de acordo com essa projeção cartográfica, que ela parece muito maior.
Bom, voltei. Agora vocês estão me escutando? Ótimo. É porque normalmente eu dou aula pelo meu tablet, só que eu entro também no computador para ficar acompanhando o chat de vocês. E meu computador, eu não dou aula pelo computador, porque meu computador, o microfone dele está estragado, aí eu prefiro dar aula por tablet, para mim é até mais fácil. Então, me perdoe aí, deixa eu voltar a compartilhar o slide aqui. Bom, não sei até quando vocês me escutaram, mas eu estava falando sobre essa questão e visão político-ideológica, que é a resposta, tá? Já dando a resposta à letra D, ao representar o mapa da maneira que a gente está acostumado a ver na parte superior. Tá? Ela só é daquela forma por causa de uma visão política e ideológica que os países do norte quiseram colocar eles na parte de cima do mapa para demonstrar que eles são superiores, de uma forma de mostrar que são superiores, entre aspas. Né? Eu não concordo que eles são, porque não são. Ok? Isso é uma visão política ideológica e também só lembrando daquelas dois tipos de projeções cartográficas, que é a de Peters e a de Mercator. A de Mercator, que é esta, ela aumenta muito a área dos países do norte, né? Por exemplo, ali a Europa, a Groenlândia é o exemplo clássico. A Groenlândia é uma ilha muito maior do que o Brasil, e não é. O Brasil é muito maior, ok? Então a resposta essa aqui é a letra D, tá? É uma opção política geográfica, ok? Se a gente vê aqui também, olha só, esse mapa de baixo, né, digamos assim, além dele estar de cabeça para baixo, vou usar esse termo, ela também está com a projeção cartográfica de Peters, que não é eurocentrista igual a de Mercator é. Porque veja bem, a Groenlândia nesse mapa na parte de baixo está no tamanho correto, na proporção correta quando você compara ali com a América Latina, com a América do Sul. Ok? A África, olha o tamanho da África, bem grandão, diferentemente do que o outro. A Europa está no seu devido lugar, na devida proporção. Ok? Então é a letra D. Tá? Só lembrando que não existe essa questão de baixo nem de cima no universo. Essa questão de baixo e de cima, né? Que está embaixo, que está em cima, é definido pelo homem. Ok? Que o termo correto geográfico para a gente utilizar, que nem é baixo em cima, é norte e sul. Tá? Norte e sul existem, né? Tipo, é melhor dizer norte e sul. Agora, cima e embaixo, apesar de a gente utilizar muito, não, os Estados Unidos está acima, não. Os Estados Unidos não está acima, os Estados Unidos está a norte do Brasil, ok? Não está, Estados Unidos, e o Brasil não está abaixo dos Estados Unidos, está a sul, né? O termo correto é norte, sul, leste, oeste. Esses que são os termos corretos. Baixo e cima são para leigos, né? Enfim, então aí, número 2. Ops, sumiu. Número 2. No mapa estão assinaladas as posições dos 4 pontos cardeais. Tramontana Norte, Ostro Sul, Ostro Sul, Levante Leste, Poente Oeste. Observando as técnicas de construção cartográfica, pode ser dito que eu não estou enxergando o mapa direito. Este que é o problema para resolver essa questão. Eu não dá para ler o mapa. Vamos pular ela. Porque não está dando para ler o mapa, vai ser difícil resolver. Ok? Vamos passar para 3. Depois eu vejo ela melhor, porque eu não estou enxergando nada do mapa. Então vamos lá na 3, ok? Abaixo é reproduzido o mapa mundi na projeção de Mercator. Igual eu falei com vocês, projeção de Mercator, ela aumenta muito a proporção da área daqueles pontos, daquelas regiões que estão muito distantes do Equador, né? Fazendo com que os países do norte, né, Canadá, Estados Unidos, Europa, ali, até mesmo a Rússia, tem uma área, uma impressão que a área deles é bem maior, né, do que a do sul. Parece que a Europa é do tamanho do Brasil, parece que a África é menor do que a Europa, né, dadas as proporções, e não é, ok? É a projeção de mercado, é uma projeção que é chamada, denominada de eurocentrista, porque aumenta o tamanho da área da Europa, sendo que ela é piquitita, ok? Então, nessa projeção, o que a gente pode afirmar? Temos aí 3 letras, 3 alternativas, ok? Os meridianos e paralelos não se cruzam formando um ângulo de 90 graus, o que promove um aumento das massas continentais em latitudes elevadas. Bem, meridianos e paralelos.
Meridianos são linhas imaginárias que estão na vertical, e paralelos são linhas imaginárias que estão, ok? Então, os meridianos paralelos não se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Isso é verdadeiro ou falso? Ó, os meridianos paralelos não se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Isso é falso, sim. A gente consegue ver claramente que eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, letra A errada, ok? Os meridianos paralelos se cruzam formando um ângulo de 90 graus, o que distorce mais as proporções terrestres próximas aos polos e menos as proporções próximas ao Equador. Sim, como eu disse, as proporções, né, as proporções das áreas próximas ao Equador são pouco distorcidas quando comparadas com as áreas que estão longe do Equador, né, que estão em grandes latitudes, que estão próximas aos polos. Tá? Então, a letra B parece ser verdade até então. Vamos ver se ela realmente é a letra C e a letra D. Não há distorções das massas continentais e oceanos em nenhuma latitude. Falso. Né? Projeção de Mercator, ela distorce proporções das massas continentais, sim. Então, com certeza, a letra C já não é. E a letra D, os meridianos paralelos se cruzam, formando ângulos perfeitos de 90 graus, o que possibilita a representação da Terra sem deformações. Falso também. Né? Toda proporção, toda projeção cartográfica tem deformações, isso é um fato. Né? Para você representar a Terra sem deformações, você não consegue representar ela no plano 2D. Né? Você tem que representar ela no plano 3D, que é como da forma que ela é. Okay? Uma esfera não é uma esfera perfeita. Então, dificilmente você vai conseguir representar a Terra de uma forma 100% perfeita, sem deformação. Sempre vai ter deformação. Então, a letra C está errada, a letra D está errada por causa disso. Né? O que confirma que a alternativa correta é a letra B. Ok? Alguma dúvida, gente? Algum comentário sobre essa questão de Mercator de Peter? Expliquei isso, acho que na primeira aula. Não? Ok, então olha só, número 4. Levando em consideração a posição do planeta Terra, apresentada no cartograma abaixo, conclui que a população localizada na faixa latitudinal 45 graus norte estão sobre a região, a seguinte estação do ano. Então, ótimo. Já falou aí que a gente está falando do hemisfério norte, né? Se eles estão em 45 graus norte, estamos falando do hemisfério norte, né? Como é que a gente consegue concluir qual estação do ano de que um local está? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui que vai me facilitar a gente. Tem uma caneta aqui que pode me ajudar. Então, veja bem, qual que vai ser a parte mais iluminada do nosso da nossa Terra? A gente está vendo aqui que a Terra está sendo dividida em dois. E o Sol está iluminando toda essa parte aqui, ó. Né, a parte que está aqui na nossa esquerda, ok? Se essa parte toda que está sendo iluminada, por causa do eixo de inclinação da Terra, que é 23 graus e 27 minutos, né, a gente vai ter um dos polos, ou norte e sul, mais iluminado. Não sei se vocês vão conseguir visualizar rapidamente, a parte que está mais iluminada é o hemisfério sul, né, que está recebendo os raios solares com maior intensidade é o hemisfério sul. Olha só, ele é muito mais iluminado, olha só, do que o hemisfério norte, ok? Então, quer dizer que é verão no hemisfério norte e que a resposta é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, que é o que está perguntando, tá? Então, na latitude 45 graus norte, que é o que está pedindo, na estação do ano inverno. Tudo bem? Letra C. Simplesmente por causa disso. A única análise é que a parte mais iluminada da Terra, neste caso, neste dia, nesse cartograma, como o exercício fala, é o hemisfério sul, portanto, lá é verão, e no norte é inverno. Ok? Se esse cartograma tivesse iluminando igualmente o hemisfério sul e o hemisfério norte, seria ou primavera ou verão. Ok? Mas não é no caso. Então, o número 4 está aí. Se tiver alguma, pode mandar no chat, tá, galera? Eu estou vendo o chat aqui ao vivo e a cores, e a gente consegue ver. Então, pois bem, número 5. Gosto de resolver aqui. Número 5. O Brasil sediará, olha só, já é antigo um bocado, né? Já passou-se 6 anos disso, da nossa triste realidade da Copa do Mundo de 2014. Né? Então, o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014
na cidade do Rio de Janeiro serão disputados importantes jogos. Um torcedor decidiu permanecer na cidade do Rio de Janeiro visando assistir aos jogos, precisará de uma representação cartográfica que lhe permite localizar as principais vias de acesso aos estádios, como ruas e avenidas. Para atingir esse objetivo, terá à sua disposição os dois tipos de representações cartográficas em escalas diferentes mostrados a seguir. Então, a gente tem aí, olha só, são de escala, acabei de explicar sobre isso. A figura número 1 e a figura número 2. Vocês são de São Paulo, né? Não sei se vocês chegaram aí no Rio de Janeiro. Eu já fui no Rio de Janeiro, sim. Mas não conheço nada lá. Então, vamos ver as alternativas e ver o que se pede. Para que o torcedor passe a se locomover na cidade com mais facilidade, o tipo de representação cartográfica que melhor o orientará é representado na. Então, isso é fácil. A gente já sabe que é a número 1. A número 1 vai conseguir o torcedor se locomover muito mais facilmente pelo Rio de Janeiro do que a 2. Né? A 2 está muito difícil. A gente consegue ver as ruas com exatidão. Conseguimos ver a da mesma forma que a gente consegue ver na figura 1. Então, com certeza, é a figura 1. Isso já faz a gente descartar a alternativa letra C e a alternativa letra D. Só fica a B ou a E, né? Então, vamos ver. Letra A. A figura 1, porque tem uma escala pequena, expressando uma área menor com menor número de detalhes. Menor número de detalhes? Não é menor número de detalhes, pelo contrário. A figura 1 tem um maior número de detalhes do que a figura 2, então também não é A, ok? A figura 1, que é a letra B. A figura 1, que possui uma escala grande, representando uma área menor com maior grau de detalhamento. Parece boa, não é mesmo? Porque, olha só, ela possui uma escala grande? Sim, ok? A escala dela é grande. Se vocês visualizarem o denominador dela, olha só, o denominador dessa escala da figura 1 é menor, tá? O denominador menor significa uma escala maior, tá? Isso que você tem que fazer associação. Denominador menor, escala maior. Denominador maior, escala menor, tá? Então, a número D faz todo sentido, ok? A letra número D não, gente. Letra D. Letra D faz todo sentido, ok? Provavelmente é a resposta, mas só desencargo de consciência. Vão ler a letra E. Figura 1, porque apesar de possuir uma maior escala, apresenta menor nível de detalhamento com uma maior área abrangida. Falso. Né? Ela apresenta, sim, maior nível de detalhamento, não menor. Tá? Então, a alternativa correta aqui, neste caso, é a letra B. Tá? Vou destacar aqui, letra B, por esses motivos que eu falei com vocês. Bom, agora que eu vi o Matheus Gomes perguntando se fosse outono, eu já até falei, né, no exercício anterior, não daria para você, só voltando na alternativa aqui para responder a sua pergunta, não daria para saber se é outono ou primavera, porque tanto no outono, tanto na primavera, a Terra é iluminada igualmente. Tá? Ela é iluminada tanto, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ele é iluminado igualmente, né, da mesma forma. A diferença é que vai ser primavera se anteriormente tinha sido verão, tinha sido inverno, e vai ser outono se anteriormente tinha sido verão. Tá? Então, não daria para deduzir. Okay? Então, só dá para perguntar mesmo, essas questões só dá para afirmar mesmo quando é verão, quando é inverno. Quando é primavera, quando é outono, dessa forma que a gente afirmou na questão 4, não dá para afirmar, entendeu? Não sei se eu vou conseguir desenhar, mas seria a iluminar, a Terra ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu tentar fazer um cartão muito bom de desenho, epa, não quero com. Seria, sei lá, assim certinho, tá? Aí o Sol ia estar iluminando exatamente igual. Ok? O eixo de inclinação seria a mesma coisa que esse desenho, mas o eixo de inclinação não faria tanta diferença aqui. Tá? Ela não estaria inclinada, porque em primaveras e outonos, na medida que a Terra vai andando, né, vai ter aquele movimento de translação em torno do Sol, em alguns pontos os raios solares chegam da mesma forma, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, que aí é que tem a primavera e o verão.
Ok? Então, passando para a questão número 6 agora. Deixa eu tentar voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? A minha conexão do computador caiu. Um minuto. Deixa eu ver. Ok. Então, número 6. Um minuto. Gente, você está me ouvindo? Me responde fazendo um favor, porque a conexão do meu computador, sim, estão me ouvindo tão ótimo. Vou continuar, porque o computador caiu, normalmente quando o computador cai, o tablet também. Tudo bem. Bem, vamos resolver. Número 6. Temos aí uma charge. Vamos ler a charge para vocês. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos a partir para o UCOM. A gente tem um mapa? Ah, é mesmo. Que bom que você lembrou, vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para o UCOM, mãe? Acho que não. Ok, aqui está o UCOM. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está, olha como é perto. Será uma viagem curta. Então, olha só, a inocência do Kelvin, né? Kelvin, com seu amigo Haroldo, né? Achando que simplesmente a viagem deles é perto porque eles pegaram um globo terrestre e viram que era pertinho, né? No globo terrestre são centímetros. Não necessariamente significa que a viagem é perto, porque no mapa a distância é curta, né? É um pouco a realidade não é essa, né? Então, na tirinha de Kelvin do Tigaroldo, usa um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Né? A gente sabe que o Kelvin e o Haroldo são norte-americanos, então, né, tá na realidade deles lá, no contexto da viagem deles lá. Então, considerando as áreas de origem e o destino da viagem pretendida, nota-se que o Tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento de linguagem cartográfica: escala pequena, projeção azimutal, técnica de anamorfose e conversão equidistante. Com certeza vai ser que escala pequena, tá? Quando a gente pega um globo terrestre, a escala dele é pequena, muito pequena, é uma das menores de todas, ok? Porque a riqueza de detalhes no globo é muito pouca. A gente consegue identificar basicamente só os países, nada mais. Algumas cidades, talvez, ok? Mas em pontos muito distantes uma da outra. Então, esse erro que ele cometeu está relacionado à escala pequena, letra A. Tá? Vou colocar a letra A aqui. Tá? A resposta é a letra A. Muito bem. Vamos tentar fazer mais uma aí, ó. Uma de escala também. Se não tiverem conseguido me ouvir, eu vou pedir para vocês para ligarem o microfone. É burrice minha, né, gente? Ligar o microfone. Enfim, deixa. 7. O mapa a seguir não apresenta informação de escala. Entretanto, ó, falando sobre minha cidade, entretanto, sabe-se que a distância em linha reta entre as sedes do município de Contagem e Belo Horizonte é de 10 quilômetros. Essa distância está representada no mapa de 2 centímetros. Excelente questão. Né? Então, está falando que no mapa é 2 centímetros. Na vida real, é 10 quilômetros. Com base nessas informações obtidas, pode dizer que o mapa foi elaborado em qual escala numérica? Muito simples. Né? Qual que é a forma de escala? Né? É desinho sobre desão. Né? Eu tinha falado para vocês hoje mais cedo. Né? Desinho sobre desão. Então, é simplesmente jogar nessa forma. Sendo que o meu desinho é 2 centímetros, ok? E o meu desão é 10 quilômetros. Só que 10 quilômetros a gente não pode colocar vou colocar aqui embaixo. 10 quilômetros a gente não pode colocar ali 10. A gente tem que colocar 10 quilômetros em centímetros. Aí vocês vão ter que lembrar como é que eu passo de quilômetros para centímetros, né? De quilômetros para centímetros, não sei se vocês
já aprenderam em algum momento, né, na matemática, com essa questão de unidade de medida. Vou ver se eu consigo colocar aqui, lembrar aqui para vocês, né? Ó, temos quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Essas que são aqui as nossas unidades de comprimento. Então, de quilômetro para centímetro, a gente tem quantas casas? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 casas. Então, para eu passar de quilômetro para centímetros, eu preciso de adicionar 5 zeros. Né? Então, 10 quilômetros é o mesmo que 10. Vou colocar aqui. Que 10 com mais 5 zeros. Né? Que vai dar, no caso, 10 milhões. Então, eu coloco aqui 10 milhões. Vou ter que fazer um pouco menor para caber. 2 sobre 10 milhões. Podemos simplificar 2 com 10 milhões, vai ficar 1 sobre 50 milhões. Né? Bota mais um zero. 1 sobre 50 milhões. Que 50 milhões não. 5 milhões, né? 50 milhões seria se fosse 100 milhões. 1 sobre 5 milhões. Ok? Então, a letra A também. Tá? A letra A. Ok? 1 sobre 50 milhões, essa escala nossa aí. 50 não, 5 milhões. Bem? A minha conexão no computador não voltou até agora, por isso que eu estou bem perdido aqui, não estou conseguindo ver o chat de vocês. Deixa eu voltar aqui, então, no próprio tablet. Alguma dúvida, galera? Tá tudo ok? Acho que vamos ver se dá tempo de resolver pelo menos mais uma. Número 8. A anamorfose é um mapa temático espacial que leva em consideração o tamanho dos países ou estados em relação ao que eles representam. Observe a anamorfose a seguir. Então, a gente tem aqui a anamorfose do Brasil, dos estados brasileiros, ok? E aí a gente consegue ver que São Paulo está bem grande, né? São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né? Os países do norte estão pequenos, o Acre está minúsculo, os países do centro-oeste também estão pequenininhos, né? Então, assim, a gente está vendo que alguns estados estão maiores do que o outro nessa anamorfose, ok? Assinale a alternativa que representa o título possível dessa anamorfose. Então, o que significa anamorfose? Só para vocês entenderem um pouco melhor. A gente vai pegar um mapa de algum lugar, né, de um país ou até mesmo de um estado, e vai dar a área das subdivisões daquele lugar, né, por exemplo, os estados, né, se a gente pegar o país, como esse exemplo aqui, a gente vai dar uma área maior para aqueles locais, aqueles estados que têm uma maior proporção relacionada a alguma coisa, ok? Neste caso, o que pode ser? A gente viu que São Paulo está muito grande, o estado de vocês, né? Eu acredito que a maioria de vocês são de São Paulo. São Paulo está muito grande, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são os países, né? Assim como também o Paraná e Santa Catarina, são os países que têm maior área, em detrimento dos países do Nordeste, que tem menor área, e também do Norte. A Amazônia, principalmente, sumiu ali. A Amazônia está pequena, o Acre não parece que nem existe. Roraima e Rondônia também bem pequenininha, junto com a Amapá ali. Então, o que isso pode estar relacionado? Pode estar relacionado à população, ao índice de desenvolvimento humano, ao produto interno bruto, mortalidade infantil ou analfabetismo. Bom, se for a letra D e letra E, está querendo dizer que São Paulo é o estado onde tem mais mortalidade infantil e mais analfabetismo no país. Sabe que não é, né? São Paulo é o país mais rico do mundo, o estado mais rico do mundo, portanto, com certeza ali a mortalidade infantil e o analfabetismo não vai ser um dos maiores do Brasil. Então, não é a letra D nem a letra E. Pode ser população tem realmente, São Paulo tem uma das maiores populações do Brasil, índice de desenvolvimento humano também pode ser, e também o PIB, né, o Produto Interno Bruto, pode ser uma dessas três. Então, a gente vai ter que ir eliminando aos poucos, ok? Sinceramente,
População, eu acredito que não seja. Porque, olha só, se a gente pegar os países, falando errado, os estados do sul, né? Os estados do sul têm uma certa população, mas eu não acredito que seja tão grande para eles ficarem com uma área desta forma. Índice de desenvolvimento humano e produto interno bruto também fico com uma dúvida grande em qual dos dois seriam. Então, pode ser a letra C ou pode ser a letra B. Acredito que seria o produto interno bruto, tá? Porque São Paulo está realmente muito maior do que todos. Eu não acredito que o índice de desenvolvimento humano de São Paulo é tão grande assim, tão maior assim com relação aos estados do sul, tá? Porém, sim, o produto interno bruto de São Paulo é maior em proporção quando comparado com os estados do sul, tá? Então, marcaria a letra C. Isso aí, Matheus Gomes e Stephanie, letra C, tá? Produto interno bruto, ok? Então, por hoje é só. Eu achei que eu ia dar menos de uma hora, dei uma hora. Foi bom, a gente fez exercício, não estava nem planejando fazer exercícios hoje e deu, eu já fiz todos. Então o gabarito nem vi, a gente acertou a letra C. Podem conferir aí depois, tá certo, ok? E é isso. Vou mandar essa lista de exercícios no Google Classroom também. Qualquer dúvida, podem me procurar até a próxima aula. Bom? Muito obrigado a todos. Olhem, muito obrigado a você novamente. Até mais. Até mais. Aula de atividade para você.